Ceará anunciou agora oficialmente mais um reforço para 2022. Dessa vez é o zagueiro Danilo Queiroz. Boa tarde para você. A gente estava até falando ontem, né? O Lucas Ribeiro, que é do Internacional, na verdade ele é do Hoffenheim, prestado ao Internacional, jogador cria do Vitória e agora reforça o Ceará na temporada 2022. Correto, Danilo? Boa tarde. É isso, ótima tarde, você, Caio, Anderson, toda a galera do Futebolês. As informações ontem davam conta de que apenas detalhes burocráticos separavam esse anúncio. Tudo indica que isso foi hoje definido, confirmado, e aí a contratação do Lucas Ribeiro está confirmada pelo Ceará. É de 1 ano, a contratação é de empréstimo. O Hoffenheim, que investiu 16 milhões de reais na maior transação já feita no futebol nordestino ao Vitória, quando pagou, comprando os direitos econômicos do atleta, certamente ainda pensa em ver um lucro ou, pelo menos, reduzir o gasto que fez com esse jogador. Ele é muito jovem ainda, foi contratado para a Alemanha pelo clube alemão com 18 anos, ele está com 22 anos, então existe esse pensamento de que o atleta vai atuar na Série A do brasileiro, ainda deve chamar a atenção aí de algum clube. O Thiago Nunes foi um dos caras importantes para essa contratação e pela forma de jogar do atleta, do zagueiro, ele foi totalmente favorável à contratação desse jogador que atuou ano passado na equipe do Internacional. Depois, na troca de treinadores, eu percebi que ele começou jogando pelo Internacional. Depois, uma troca de treinadores, algumas contratações também da equipe internacional de jogadores mais experientes para a zaga. Ele acabou perdendo a titularidade por lá. É o 7º ou o 8º contratação, Danilo? É a 7ª ou é a 8ª contratação? É a 8ª. 8ª. É a 8ª. Há a possibilidade de ser de mais uma contratação, de mais um jogador para o ataque? Uma, provavelmente, pro ataque, que é a do centroavante. Apenas uma questão de percepção, né? A direção do clube entende que precisa de um centroavante mais goleador. E aí contratou o Zé Roberto, mais tático, como que é o Thiago, e deve contratar um jogador que seja mais goleador. E é por isso que eu acho que essa contratação acaba demorando, né? São jogadores mais difíceis de encontrar e mais caros também. Ontem, o próprio Danilo já acompanhou a apresentação de um cara que já chegou, está treinando. Ontem foi apresentado oficialmente, é o Richard. Chega ali para uma posição, para um setor que é muito concorrido. Tem Richard, tem Richardson, tem Sobral, tem o Giovanni, tem um monte de gente boa por ali. E ele falou com o Futebolês. Dá uma olhada. Ele vem do Paraná. Estava acostumado com temperaturas muito mais baixas que no Ceará. Por isso, o primeiro conselho que deu à mãe foi: eu já falei pra minha mãe, nem traz roupa de frio, traz só de calor, porque aqui é bem quente. Também no Atlético Paranaense, Richard viveu uma situação polêmica. Depois de um jogo contra o Fluminense, ele pediu para ser substituído no intervalo daquela partida. Eu pedi pra sair porque eu não tava me sentindo bem, tava bem no jogo. O Valentim, no momento, achou até estranho, mas eu falei que eu não estava bem e ele me tirou. E nisso todo mundo subiu pro segundo tempo. O doutor, todo mundo. E não fica ninguém ali no vestiário. O doutor tem que estar no jogo. E eu acabei de tomar banho e não estava me sentindo bem. Estava passando mal a ponto de não conseguir ficar de pé. E eu falei com o coordenador que estava ali no vestiário e falei que eu precisava ir para um hospital. Aí ele falou, beleza. Quando eu tava saindo do estádio, eu moro 2 quadras do estádio, o hospital também é 2 quadras do estádio. Ele me ligou, falou, o doutor pediu pra você voltar, que tem o doping. Só que vai pra casa, que se você for sorteado, eu te ligo e você volta, porque eu moro pertinho do estádio. Falei, tudo bem. Na hora que eu cheguei em casa, ele me ligou, você foi sorteado. Falei, tem como você me pegar aqui? Porque eu não tô conseguindo nem dirigir. Ele foi lá, me pegou, eu voltei, fiz o doping, não aconteceu nada, normal. Cheguei no outro dia, treinei normalmente. Na terça-feira me chamaram no clube e me mandaram embora por causa disso. Por causa disso, Richard ficou fora da semifinal da Copa do Brasil e da final da Sul-Americana. A gente trabalha para chegar nos campeonatos, a gente corre atrás para ser campeão, para ligar para a mãe, para ligar para o pai e falar, tipo, ô mãe, fui campeão, ô mãe, cheguei. E chegar numa situação dessa de ser tratado foi desumano o que fizeram, entendeu? O Ceará foi um dos times interessados no volante, um dos times que fizeram proposta para ele.
E tudo que ele quer mesmo agora é olhar para frente, voltar a jogar, voltar a ter destaque, e encontrou companheiros para ajudá-lo nessa missão. Eu já conheci o Michel, né? Que nós trabalhamos juntos no Corinthians, então estou bem identificado com ele. O Sobral é uma pessoa sensacional. O Vina, os caras é sensacional, cara. Foi uma recepção muito, muito calorosa. Tão calorosa quanto a temperatura da nova cidade, né, Richard? Agora é só esperar pela estreia para conhecer também o calor da torcida alvinegra. Pro Caio é o Richard e mais 10, né? Na verdade, eu nem sei se vai ser assim. Não, pra você. Eu acho que ele é um jogador muito interessante, é um volante passador. Já mostrou serviço, qualidade, falta uma regularidade maior na carreira, mas achei uma bela pincelada que o Ceará fez dentro do mercado, principalmente quando você olha as características dos volantes que lá estão. Até comentei, pode causar uma pequena frustração para o torcedor, porque aquela coisa, né? O Richardson é muito querido, o Sobral nem se fala, e como o Richardson ainda foi o primeiro contratado, foi meio que o presente de Natal, né? Trazer um cara identificado, que é um excelente jogador, ficou logo todo mundo naquela expectativa, será que vai ter Richardson e Sobral juntos? E quando veio o nome do Richard, eu falei, podemos ter um quê de frustração, mas não é culpa nem do Richard, nem da formação de elenco do Ceará. O Ceará precisava de um volante mais passador como é o Richard, acho que foi um excelente achado. E outra coisa, ninguém pensa em time titular para uma temporada de 70 jogos, você tem que ter opções, vão ter estilos de jogos diferentes. Acho, tomara que ele consiga recuperar os melhores momentos da carreira, é muito jovem ainda. Acho que foi um belo achado que o Ceará fez no mercado do Richard, falei isso na época do anúncio. Ô Danilo, deixa eu só refrescar a minha memória. Richardson, Sobral, tem o Giovani, Marlon também, Marlon é um pouquinho mais à frente, né, mas dos dois. Trabalha como volante. O William Oliveira tá no Ceará ainda, tá? Está o William Oliveira. Tem o Giovani, são os três que a gente acha que são a chave da titularidade, né? Richardson e Fernando Sobral. Isso. Aí tem o Giovani, o William Oliveira, o Kelvin, que passa a jogar como volante, né? E o Marlon, e aí é uma outra questão, como disse o Caio, às vezes ele é usado um pouco mais à frente, mas pode jogar como volante também. Tá bom, tá bem servido ali o setor para a equipe do Ceará. Isso, o Ceará jogando a sua primeira partida na Copa do Nordeste. Interessante, né? Segunda rodada, mas primeira partida lá em Sergipe, contra o Sergipe, né? Em Aracaju contra o Sergipe. E antes disso, o Ceará faz um match treino no final de semana. O Thiago voltou hoje a trabalhar com o grupo, ele comanda um treino com bola à tarde. Interessante que os treinos com bola no período da tarde do Ceará são quase à noite. Eles acontecem a partir das 5 da tarde. Então, a partir das 5, o Thiago comanda esse treinamento, esse tático, esse técnico da equipe do Ceará. Vai ser assim a semana inteira, em preparação para o jogo do sábado. Essas imagens não são imagens recuperadas não, né? Essas imagens são imagens de hoje, né? De hoje. Isso quer dizer porque o Thiago está recuperado também e volta às atividades, né? Isso, ele testou positivo para a Covid semana passada e aí passaram, né? Os 5 dias, ele passou esse período em quarentena. Como ele não sentiu absolutamente nada, ele estava assintomático, o Ministério da Saúde, né, traz aquela referência de que 5 dias assintomático, ele pode fazer o exame, se der negativo, está livre. Então ele fez o exame ontem, deu negativo, Thiago Nunes está de volta aos trabalhos no Vovozão. O Joãozinho estava assintomático, Danilo, e foram 20 dias. Só? Ele disse que era para recuperar, sabe? Ele disse que era de 20 a 35 dias. É temporada de recuperação, né? E ele não sentiu nada. Ele não sentiu nada. Alexandre disse... ouve a palavra quarentena. Eu pensei que é 40 dias, né, Danilo? Serão 40 dias. O Alexandre disse que estava pensando também. Que era 40 dias de quarentena. Deixa eu mandar um abraço. É uma boa notícia pro Ceará. Sim, claro. Os treinamentos nesse momento agora, que vai começar a trabalhar de bola, tudo. E outra, né? Eu normalmente sou contra quando os campeonatos adiam as rodadas, mas houve bom senso. Claro. Porque Ceará e Fortaleza terminaram a Série A e tem espaço no meio da semana, que seria a data de estadual, e os dois estão fora do estadual. Exatamente. Então houve bom senso da CBF, de todo mundo, com esse adiamento dos jogos de Ceará e Fortaleza. Manda